Deu no nome de Jesus, né? Convidei ela para vir também para fertilidade. Ela ia até apresentar a coreografia, mas Deus trouxe ela nesta noite. Em nome de Jesus, coloca as tuas mãos estendidas aqui para a serva do Senhor. Nesta noite, meu Pai, abençoa a tua filha. Espírito Santo de Deus, meu Pai, fala com a tua igreja, abençoa nesta noite a palavra. Ah, Deus, obrigado pelos louvores que o Senhor entoou, que teus filhos te adoraram nesta noite. Meu Deus, fala conosco, meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai, coloca calmaria na igreja, para que venha ouvir a tua palavra nesta noite. Abençoa ela nesta noite, em nome de Jesus. Meu Deus, cada dizimista e cada ofertante da tua casa, abençoa em nome de Jesus, meu Pai. Eu deixo ela teus cuidados, aos teus zelos nesta noite, em nome de Jesus, e continua falando em nome de Jesus neste lugar. E as palmas você adora o Senhor, em nome de Jesus, com alegria. Glória a Jesus. Salve a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Como já foi dito, né? Eu sou missionária Selma e minha esposa evangelista Robson. Nós estamos ali da igreja evangélica, a palavra de vida, do pastor Ronaldo e da Evite Nascimento na banda de Criação. Louvado seja Deus. Aproveitando que a igreja se encontra de pé, abra suas Bíblias no livro de 2 Reis, capítulo 5, onde o Senhor vai falar ao meu e ao teu coração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É uma alegria, uma satisfação de estar conhecendo mais uma parte do povo, a qual irá morar no céu. Louvado seja Deus. Como a pastora disse, teve algumas vezes que ela me fez convite, mas não estava dando certo, né? Quando ela me chamava, não estava agendada. E da vez que eu não estava agendada, teve um profinha no carro, né, pastora? Que iria me buscar, mas enfim, né? Tudo é no tempo do Senhor Jesus Cristo, né? Louvado seja Deus. Amém, igreja? 2 Reis, capítulo 5. Louvado seja Deus. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Tem por título Naamã é curado da lepra. E o tema para esta palavra é os 7 mergulhos de Naamã. Versículo 1 a seguir diz assim: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém leproso, e saíra tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã, e disse esta sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Louvado seja Deus. Versículo 4: Então entrou Naamã e o notificou a seu senhor, dizendo: assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata e 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de verte. Louvado seja Deus. Versículo 14, 15 diz assim: Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tomou como a carne de um menino e ficou purificado. Então voltou o homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele e disse: Eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. Até a igreja sente glorificando e exaltando o seu nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Eu não acredito no ventilador, não dá certo, não tem rinite, eu começo a espirrar, o povo vai sair correndo pensando que é coronavírus. Louvado seja Deus. Igreja, aleluia, louvado seja Deus. A Bíblia diz aqui que Naamã era chefe do exército do rei da Síria. Era um homem de muito valor, de muito respeito, o braço direito do rei da Síria. Louvado seja Deus, porém leproso. E a lepra, louvado seja Deus, naquela época era como a AIDS hoje em dia, uma doença
quarentena fora da cidade. Porém, Naamã ainda se encontrava em seu posto, talvez porque ele havia pego a doença de uma forma leve, ou ainda estava no estado inicial desta grave enfermidade. O fato é que, de uma forma ou de outra, a vida deste homem poderia ter sido abreviada a qualquer momento, ou seja, ele poderia morrer a qualquer momento, a qualquer instante. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas, aleluia, e a Bíblia também nos diz que o povo, tanto o povo de Israel quanto o Sírio, raramente eles mantinham relações, aleluia, amigáveis, porque nos tempos de Davi, os sírios eles pagavam tributo, ou seja, imposto para, aleluia, o povo de Israel. Porém, nos tempos do profeta Eliseu, o povo cresceu muito em poder e constantemente eles, aleluia, tentavam, eles lutavam e guerreavam contra o povo de Israel. Louvado seja Deus! E em muitas dessas batalhas bem sucedidas, eles acostumavam a levar o povo de Israel em cativeiro, em cativo. E então, em uma dessas batalhas, eles levam uma menina, a qual a Bíblia não revela o seu nome, apenas diz que ela foi levada de Israel e ali passou a servir, passou a ficar ali a serviço da casa de Naamã, passou a ser escrava de Naamã. Louvado seja Deus, da sua esposa. E a Bíblia nos diz que essa menina, ela vendo Naamã com a sua enfermidade, ela fala
Bartimeu foi até Jesus. Ele foi com tanta convicção que ele iria voltar enxergando, que ele usava uma capa que identificava a sua cegueira. Mas ao mestre lhe chamar, ele lança a sua capa de si, porque ele cria, ele acreditava que não ia precisar mais se identificar como cego, porque ele estava indo de encontro ao seu milagre. A mulher do fruto de sangue, ela estava no enterro sem força, médica doente, sangrando. Ela foi se arrastando, tocou na veste de Jesus e o
pastor